Oi, tudo bem? Eu sou Henrique de Bugalho e este é o Vlog do Escritor. A ideia inicial era fazer 2 vídeos por semana, segunda e quarta, mas eu já comecei a receber algumas perguntas, alguns comentários de algumas pessoas e eu acho que vou acabar adicionando um terceiro dia na sexta-feira para responder essas dúvidas. Portanto, quando houver dúvidas eu faço um vídeo extra, se não houver nenhuma pergunta nem nada, ficamos só com segunda e quarta. O primeiro comentário que eu gostaria de responder foi da Andrea Pires. Ela é uma escritora que faz parte da revista Samizdat, que eu edito, e também é doutoranda em escrita criativa na PUC do Rio Grande do Sul. E ela comentou o vídeo que eu fiz sobre o conto, percebendo como eu só tinha usado referências de escritores homens. Que eu só tinha feito referência a 2 autoras, em todas as referências que eu citei de bons contistas, e além disso 2 escritoras recentes. Eu respondi ela brevemente no Facebook, mas eu resolvi fazer um vídeo para falar sobre isso. Eu sei que é um assunto meio cabeludo, um assunto delicado, talvez eu nem seja a pessoa mais apropriada para falar sobre isso. De qualquer modo, vou falar. Antes de tudo, é um assunto que eu debato muito aqui em casa. A minha esposa, ela se identifica como feminista, mesmo não concordando com certas posições mais radicais. É um assunto que sempre debatemos. Sobre a representação, sobre o papel da mulher na sociedade. Então, é algo que me interessa. E não somente sobre a mulher, mas sobre qualquer tipo de discriminação de negros, de minorias étnicas. Como imigrante, a gente já sentiu na pele algumas vezes isso, então é um assunto que nos fala muito pessoalmente e que eu gosto de pesquisar e gosto de discutir. Então, quando a Andrea comentou isso, eu fui dar uma lida sobre os grandes autores da história. Realmente não conseguia me lembrar de nenhuma autora antes da Era Vitoriana. Pois bem, eu me lembrava de Safo, que foi uma poetisa da Grécia Antiga, mas desde Homero até o século XVII não consegui pensar em ninguém, nenhuma escritora. Claro que quando a gente fala de história da literatura, estamos falando de um recorte muito específico, que é a literatura começa na Grécia e vai seguindo pelo Império Romano, pela Idade Média Europeia, e depois nos Estados Unidos, e somente no século XX começa a ter uma visão um pouco menos restrita, né? Começa da literatura latino-americana, começa a falar da literatura chinesa, indiana, mas boa parte do que se entende pelo cânone é o cânone ocidental, que começa com os gregos e vai até a Europa, século XIX, século XX, Estados Unidos. Não temos como pensar a questão do gênero se não pensarmos como uma distinção fundada no contexto histórico-social. Desde a pré-história, desde o homem primitivo, já havia uma distinção de tarefas entre homens e mulheres. O homem como caçador, a mulher como a provedora da prole, cuidando dos rebentos. Em algum momento, os homens começaram a dominar socialmente, se tornaram os chefes das tribos, se tornaram os possuidores do conhecimento, se tornaram o gênero dominante. Como ocorreu essa dinâmica, não tenho ideia, nunca pesquisei profundamente isso, mas é algo que se desenvolveu historicamente. Através da política, a política sempre foi uma atribuição dos homens, a guerra, enquanto que a mulher acabou relegada ao domínio doméstico. Tendo isso em vista, não é de se surpreender que a produção cultural também tenha ficado na mão dos homens, porque acaba sendo a classe letrada, quem estuda, quem se forma, enquanto a mulher fica no esquecimento e no silêncio. Isso vai ser a realidade durante muitos séculos, quase 2 milênios assim, até mais, eu acho, até mais do que 2 milênios. Durante toda a história antiga foi assim, no Império Romano foi assim, embora tenha algumas mulheres que tenham sido muito influentes e muito ricas, elas não tinham um papel relevante na política. Com o cristianismo isso é reforçado. Nós temos que pensar que a religião é uma instituição extremamente reacionária, é mais reacionária do que as próprias leis, porque enquanto que as leis prescrevem normas mundanas, tipo, se você mata alguém você vai preso, vai pagar por isso, a religião ela prega normas transcendentais, então se você mata alguém você vai no inferno pelo resto da eternidade, não tem perdão.
Nesse sentido, a religião acaba sendo um grilhão muito mais forte do que a própria lei, e o cristianismo ele foi uma força extremamente repressora, tanto da sexualidade quanto da moral, e foi a religião mais forte durante muito tempo, ainda é muito forte. E o islamismo também não é uma religião aberta, é uma religião bastante repressiva, então quer dizer, estamos trocando, de certo modo o mundo está passando de uma religião que era repressora para uma mais repressora ainda, relegando a mulher a um papel mais secundário. Nós só vamos começar a ver uma abertura nesse sentido com o iluminismo. Os pensadores do iluminismo, eles começam a questionar esse tipo de coisa e começam a analisar esses fatores de discriminação, a escravidão, o segundo sexo, esse tipo de coisa. Então, é o primeiro momento em que a intelectualidade vai lidar com tais assuntos, seriamente pelo menos, e eu imagino que sejam responsáveis por tudo que vai se desenvolver depois. Eu acho que sem a Revolução Francesa, sem os intelectuais franceses que falavam que todo homem é igual, e quando eles falam todo homem é igual, eles não me parece que estão falando da mulher, eles estão falando do homem em sexo masculino, mas isso vai abrir as portas para outro tipo de reflexão e que vai levar à conclusão de que a mulher também é igual, e de que o negro é igual, e de que outras etnias são iguais. Mas isso é um processo gradativo. Antes disso, isso era um não problema. Nós vamos começar a ver as primeiras escritoras influentes. Já no século XVIII tem alguma escritora ou outra, e depois no século XIX, na Inglaterra, é que começamos a ver os primeiros grandes nomes literários mesmo, como Jane Austen, a Mary Shelley, as irmãs Bronte. Eu acho que esse é o ponto de virada, só que mesmo assim, mesmo as mulheres que estão escrevendo nesse período, elas têm de publicar ou anonimamente, ou no caso, por exemplo, na França, a George Sand, que foi a amante do Chopin, que era uma mulher e escrevia com um pseudônimo masculino. Então esse é o primeiro momento que começam a surgir os grandes nomes. Antes disso, me parece que elas são inexistentes. Não sabemos se são inexistentes, se ninguém estava escrevendo, ou se elas não tinham possibilidade nenhuma de ser publicada. Eu até li um artigo recente falando sobre isso, que a irmã do Mozart era uma compositora muito talentosa, mas que foi ofuscada primeiro foi ofuscada pelo irmão e depois pela época que não permitia que uma mulher se destacasse no meio musical, né? Então eu imagino que talvez houvesse muitas mulheres geniais produzindo literatura, sei lá, na Idade Média, no Renascimento, mas que não foram lembradas porque o lugar delas era a casa, né? Então, quando a gente une esse momento de ebulição intelectual que estão questionando essas posições na sociedade, com a Revolução Industrial, eu acho que é quando tem o momento mais propício para que o cenário comece a se transformar de uma maneira radical. No Tratado do Engels, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, logo no começo ele fala sobre isso, ele fala assim que no sistema agrário, no sistema feudal, o homem tinha uma ingenuidade, mas por outro lado ele também não era meio que um animal quase. Para o Engels, e eu acho que para o Marx também isso vai fazer sentido, a Revolução Industrial, quando os homens, no caso as mulheres, porque as mulheres trabalhavam nas fábricas, às vezes até mais do que os homens, porque pagavam mais barato para elas, né? Ou seja, é melhor contratar mais mulheres do que homens. Quando os homens e as mulheres vão para as fábricas e são privados daquele ambiente natural deles, eles são levados a uma indagação sobre a condição deles, a condição humana deles, o que sou eu? Sendo que essa questão não ocorria antes. Esse momento de transição entre campo e cidade e uma nova consciência de classe trabalhadora e também como mulher, leva muita gente a se indagar e a querer mudar essa situação. Não é à toa que é esse momento que nascem os primeiros movimentos sociais, por direito ao voto, por igualdade, e também é o momento que começam a surgir as primeiras grandes escritoras que se tem notícia, né? Mesmo as mulheres que se destacaram, e as mulheres que se destacam hoje, elas representam uma minoria de pessoas que têm voz, de algum modo. Elas têm uma voz que pode ser ouvida mais alta do que a grande massa de pessoas carentes que são sempre vistas pelo filtro da elite. Embora a literatura seja desigual, o papel do homem com a mulher, ele também é muito mais desigual o papel da elite com relação a quem não tem voz nenhuma. Como eu disse,
é apenas no século XX que a gente vai ver realmente um florescimento da literatura escrita por mulheres. De qualquer modo, a gente percebe claramente que há um peso diferente, há uma proporção diferente de publicações por mulheres. As expectativas da produção feminina são bem diferentes da produção masculina. Por fim, eu só gostaria de dizer que eu acho que é importante que os homens participem desse debate. Não acho que eu possa falar pelas mulheres. Eu não posso nem falar pelo meu vizinho, que é branco e homem também. Eu não sei se eu acredito muito nessa noção essa noção abstrata de homens e mulheres. Eu acho que cada pessoa é individual. E como editor da revista literária, eu não penso muito nesses termos de eu tenho de botar um número igual de mulheres ou de homens nas edições que eu publico. Eu leio o texto. Para mim o que importa é a qualidade literária e coincidentemente, acaba sendo que tem um nível certo igualitário entre homens e mulheres publicadas. O que me importa é que está no papel e que a pessoa está escrevendo. Eu acho que isso é igualdade, é você considerar o mérito das pessoas, considerar o mérito do que elas fazem, e não de onde ela vem socialmente, nem de qual país ela vem, nem que língua ela fala, nem a cor dela ou o sexo. Enfim, é importante esse debate. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. Primeiro, se vocês, mulheres, se sentem discriminadas como escritoras, grandes escritores que vocês recomendam. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aí embaixo, assine o canal e vamos manter a discussão aberta, porque esse é um assunto importante. Eu acho que qualquer tipo de discriminação é uma abominação e não deve ser apoiado. Um abraço aí e a gente se vê.